Vamos começar a segunda parte dessa jornada. Muito bem, queria muito agradecer às participantes da mesa. Só fazer um rápido parênteses, assim, que estou muito contente mesmo, porque eu revi um monte de gente. Tem sido um grande prazer, essa parte da manhã foi muito gostosa. Tivemos uma primeira mesa, que, do meu ponto de vista, trata do ponto de vista dessa formação do leitor literário, do ponto de vista mais acadêmico. Uma segunda mesa, mais voltada para a produção do livro no mercado editorial, né? E agora vamos para a terceira mesa, né? Vou apresentar aqui brevemente as pessoas. A Cristiane Tavares, a Cris, do Instituto Vera Cruz e do SEDAC. Por favor, vocês vão me corrigindo, tá? A Maria José Nóbrega Mazé, professora do ensino superior do Vera Cruz e do Instituto Singularidades, né? A Juliana Mutaf, né? Que trabalha na Secretaria Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes. E a Dolores Prades, que é do Instituto Emília, né? Muito bem, então deixa eu só pegar minha colinha aqui para falar quais são os objetivos dessa mesa, né? Então, essa mesa chama-se Políticas Públicas em Formação do Leitor Literário. Também consigo juntar as discussões da parte da manhã, né? O objetivo dela é a gente discutir em que medida as políticas públicas visam e favorecem ou não a formação do leitor, né? Então, a gente culpa delas. A gente está tentando aqui fazer uma outra dinâmica, uma apresentação mais rápida, né? Abrir um pouco para o diálogo e para a conversa com todo mundo, e depois volta para a mesa e faz um fechamento. Claro que com as plaquinhas de minutos, né? Para todos nós. Então, espero que dê tudo certo. Pensamos também numa composição assim da mesa, né, que a gente começa falando de uma coisa mais abrangente, e a gente vai indo até para o chão de aula, né, quer dizer, repassando pelos programas de fomento, de incentivo à leitura, etc., e a gente chega um pouco mais na sala de aula, né? Dolores, gostaria de começar? Começo, claro. Oi. Tá, né? Tá. Então, gente, antes de mais nada, agradecer muito, né? Você falou encontros, nossa, há muitos anos que a gente não se encontrava, né? Muitos anos, além da pandemia. Então, queria realmente agradecer a todos os organizadores, né, desse encontro, pela oportunidade de estar aqui e pela discussão que está sendo proposta, porque confesso a vocês que eu estou num momento que tenho muito mais questões do que qualquer tipo de certeza, e eu acho que não podemos discutir estas questões fora do contexto dramático que a gente está vivendo. Então, eu até, quando eu fui reler o que eu tinha preparado para hoje, talvez eu não traga muitas novidades, mas era uma forma de organizar a minha cabeça, porque, enfim, a gente falou hoje cedo muito do papel da leitura que é necessária, mas eu acho que o quadro hoje nos impõe avançar um pouco sobre isso. Então, na verdade, eu estou tentando aqui contextualizar um pouquinho a realidade que a gente está vivendo. Então, abstratamente, né, isto é, em termos muito gerais, penso que as diretrizes para as políticas públicas comprometidas com a formação de leitores estão consolidadas nos eixos do Plano Nacional do Livro e da Escrita, sancionado como lei em 2018 e conhecida como Lei Castilho. Uma lei fruto de um trabalho de décadas, uma estratégia permanente para promover o livro, a leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas de acesso público no Brasil. E tem 4 eixos, que são democratização do acesso, fomento à leitura e à formação de mediadores, valorização do livro e comunicação e desenvolvimento da economia do livro. Em princípio, está tudo aí. Porém, sabe-se que essa lei, até hoje, praticamente não saiu do papel.
Ao contrário, nos últimos anos, os investimentos em cultura e em promoção do livro e da leitura caíram drasticamente em sintonia com um governo que tem como propósito desmontar e destruir a cultura e a educação. Pelo menos uma certa linha da cultura e da educação. Para quê? Para afirmar e emplacar alguns conteúdos. Quais seriam? A literacia familiar, alguém falou disso hoje cedo, defendida no programa Conta para mim, vinculado à Política Nacional de Alfabetização em vigor, nos aplicativos que juntam letras, quem assistiu o último debate presidencial pode saber do que se trata, nas escolas sem partido e contra a ideologia de gênero, nas escolas técnicas e militares, na lei transitando para aprovação do homeschool, no fechamento de quase 800 bibliotecas públicas nestes últimos anos e na desaceleração de tantos outros equipamentos culturais, no investimento zero na formação de mediadores, professores, bibliotecários e assim por diante, e no bloqueio de verbas para as universidades públicas. Mas as compras públicas, como a gente viu na última mesa, se mantiveram. Sim, sem dúvida, a indústria editorial é suficientemente forte para pressionar pela manutenção destas compras, cujo carro-chefe, como sabemos, são os livros didáticos. E não é por acaso que, nesses últimos anos, o programa de compra de livros literários, o antigo PNBE, que nos falaram já hoje cedo também, o Plano Nacional de Biblioteca Escolar, acabou sendo transformado em um apêndice do programa do livro didático, o PNLD literário. Milhões de livros foram comprados e distribuídos nas escolas. Resta perguntar sobre os critérios dessas escolhas e não perder de vista os seus efeitos sobre o mercado. Acho importante lembrar que as compras públicas representam um balão de oxigênio em mercados como o nosso, onde as condições básicas para o desenvolvimento regular, sólido e dinâmico do mercado de livros não existe, como, por exemplo, o preço fixo do livro, uma política de incentivo às livrarias e o fomento às bibliotecas. Ao contrário, tal como elas existem, as compras do MEC contribuem para que as editoras, submetidas aos critérios desses editais, se afastem do mercado real e de seus clientes naturais. Bem, mas não é esta a nossa discussão e isto seria outra mesa. Este recorde dos últimos anos não pode deixar de lado as políticas dos governos anteriores, que, se foram afirmativas na promoção da leitura e da literatura, se concentraram muito mais na compra de livros do que na formação de professores, questão nevrálgica quando se trata da formação do leitor literário. Assim como não pode também deixar de lado iniciativas no plano estadual e municipal, muito comprometidas com a formação de leitores ao longo dos últimos anos, que abriram e abrem espaços para iniciativas de formação muito significativas e inspiradoras. Exemplos disso, a Secretaria Municipal da Educação de São Paulo e o programa Ler para uma Criança do Itaú Social, como dois exemplos. 2 programas de referência na distribuição de livros e formação. E, claro, as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que institucionalizam, o ensino da história da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, ponto de partida para a descolonização de saberes e uma prática antirracista nas escolas. Na contramão desta política pública, no âmbito federal, como a formação do leitor literário tem se afirmado nos últimos anos e nas últimas décadas. Os protagonistas destas ações não se pautaram pelas políticas públicas, mas recaíram principalmente nas inúmeras iniciativas da sociedade civil, cujo levantamento já existe e mostram o compromisso de parte considerável da sociedade brasileira com a luta pelo direito à leitura e à literatura. É na periferia, nas bibliotecas comunitárias, na atuação de professores e professoras, de bibliotecários, de autores e ilustradores periféricos independentes, de setores da juventude, todos comprometidos com a resistência e a conquista de espaços de visibilidade, onde a formação de leitores literários tem se afirmado com mais força. Estes movimentos nos surgiram hoje. Eles são fruto de lutas históricas, principalmente do movimento negro, que, catapultados pela política de cotas, foi conquistando espaços e afirmando visibilidades.
Se olhamos para a cena literária hoje, o que temos? Um cânone literário em vigor, até alguns anos atrás, destruído. A presença cada vez mais afirmativa de autores negros e indígenas como principais referências. A diversidade se impondo e conquistando espaços. Editoras independentes pipocando e criando mercados paralelos. Pequenas livrarias surgindo e resistindo à política arrasadora da Amazon. A pauta antirracista se impondo, assim como a da igualdade de direitos em todos os níveis. O papel da leitura literária aqui não se reduz a um fim em si mesmo, mas a um meio de conquista de visibilidade e afirmação. Um instrumento de afirmação democrática que pode ser um antídoto contra um projeto obscurantista, violento e intolerante. Projeto este que, no plano da leitura, investe, por exemplo, na abertura de livrarias online, com destaque em livros com altos descontos, como O Guia de Bolso contra as Mentiras Feministas, a trilogia O Mito e Desconstruindo Paulo Freire, entre outros, a livraria de Eduardo Bolsonaro. E as fake news continuam correndo soltas. O Google perdendo para o YouTube, pois as pesquisas cada vez mais ficam reduzidas à fórmula pronta dos vídeos. E os brasileiros lendo cada vez menos. Segundo a última pesquisa, Retratos da Leitura, o país perdeu 4.600.000 leitores em 4 anos. Em 2019, 100 milhões de pessoas liam, isto é, 52% da população lia. Retratos da leitura que retratam o Brasil, um Brasil cindido às vésperas deste momento trágico e decisivo da nossa história. Que leitores queremos formar? Esta é a pergunta-chave para orientar nossas práticas de mediadores e mediadoras. Hoje cedo se falou muito, né, da falta que a literatura faz, da falta que a leitura faz. Mas de que leitura a gente está falando e de que literatura a gente está falando? Daí, ser mais do que nunca urgente desenvolver práticas de leitura e escrita como ferramentas de empoderamento e inclusão social, formando leitores autônomos, críticos e desobedientes. A literatura já mostrou que é uma das portas para se chegar a isso. A comunidade já mostrou que é o terreno fértil para semear leitores. Os movimentos de resistência conquistaram espaços de visibilidade. Pensar em políticas públicas de formação do leitor literário precisam responder algumas perguntas, como: para quem e para quê? Dependendo destas respostas, teremos políticas diferentes. Chegamos até aqui e não está sendo fácil, apesar de todos os anos em que nós nos dedicamos à formação de leitores. Um mundo revirado do avesso que vai exigir muito esforço e muita revisão para encontrar um norte. Mas tem luzes acesas nas margens que indicam um caminho. Estão aí para quem quiser ver e não se recusar a olhar. Para terminar, será que eu tenho 5 minutinhos? Eu queria ler um conto, pode ser? Queria ler um conto para vocês que, por acaso, não é tão por acaso, porque eu estou lendo esse livro, mas eu não sei se vocês vão perguntar por que ela está lendo esse livro, esse texto. Eu também não sei muito bem por quê, mas bateu. Quando eu terminei, eu falei, gente, tem que ler isso daqui. Então, espero que vocês entendam alguma coisa como eu. Não sei se vai fazer ressonância, mas eu achei maravilhoso. É da Cidinha da Silva. O velho e a moça. O velho sorri, enquanto ajeita o manto branco e vermelho sobre as espaldas. Não tema, foi virada a página. Tens agora um livro a escrever. Mas por onde devo começar, velho Aierá? Indaga a moça no momento em que afina o corte do facão na pedra. Do copo vazio, menina. Esvaziar o copo é uma arte. Demoraste um tempo longo no serviço. Agora tens a agulha do tempo novo. A maré dos olhos do velho espoca devagar e umedece os vincos do rosto de bronze. Seu olhar perdido desfalece no facão reluzente. Está chorando? Velho agodou. Não, menina. É a memória das corredeiras que escapa. Sempre à noite. Velho Airá? Sim. É o orvalho que brota desse coração cansado. A moça limpa a terra com o facão para acender a fogueira e faz nova pergunta. Devo contar o vivido?
velho a Godot. Conte o que fizeste dele, minha filha. Isto basta. Isto basta, meu velho. Se basta, não sei, aviva. Sua corredeira não para, velho Eirá. Tem certeza de estar bem? Sim, menina. Água que brota não cessa, mesmo quando cortada. As correntezas são mais velhas do que esta velha montanha em que habitamos. O que brota de mim é a memória das águas. Muito obrigada. Obrigado pela sua fala, Dolores. Da onde fala a Dolores, né? A Dolores, ela fundou a revista Emília e o Instituto Emília, que é um espaço de reflexão da literatura, em especial da literatura infantil e juvenil. Se eu estiver errado, você vai me corrigindo. Ela é formada em economia, ela trabalhou bastante no mercado editorial, né? Na ECM, na Ática. Ela foi membro do júri do prêmio Hans Christian Andersen, né? Enfim, ela tem uma trajetória enorme na literatura. Ela não fala de um lugar qualquer, né? Muito obrigado pela sua fala. Dá vontade de assinar o texto seu junto. Bora! Acho que tem várias questões importantes, né? Depois a gente abre para discussão, vamos tentar fazer isso, né? Então, deixa eu falar pouco. Juliana, você pode nos falar? Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Juliana, eu sou professora aqui no município de São Paulo, e eu fiquei 7 anos parada na mesma escola dando aula, e depois eu saí pulando. Então, hoje eu estou em Mogi das Cruzes, mas estou passeando aí tem um tempo. Bom, eu vou falar um pouco de um trabalho que eu realizei até março desse ano, né, que eu estava na Secretaria Municipal de Educação aqui de São Paulo. Quando a Vera convida para a mesa para falar de política pública, eu tenho muito orgulho de estar por trás desse lugar da execução da política pública, né, de pensar como que ela vai chegar lá na ponta para os nossos pequenos, para os adolescentes. Espera que eu achei que eu tinha posto a apresentação, eu não coloquei. Aqui. Bom, isso aqui é uma turma minha de 2019. Aí eles tinham acabado de escolher 2 livros de um programa que tem aqui no município. Ele funcionou até 2008, ele funcionou até 2011. Em 2018, ele retorna o programa Minha Biblioteca. E os livros vão para a escola e as crianças escolhem, dentro do acervo que foi, elas escolhem 2 livros para compor o seu acervo pessoal. Essa turminha está, acho que no 7º ano agora. Aí, esses dias, eu fui consultar eles, para eles me falarem algumas coisas para eu trazer aqui hoje. E daí, pensando, né, que é política pública? A gente fala política pública, e às vezes eu tenho a impressão de que fica uma coisa etérea, né? É a política pública. Mas a política pública são pessoas, acho que, como a Dolores falou muito bem, comprometidas, né? Tem que ter, para fazer uma política pública de qualidade, de acesso, de permanência, tem que ter pessoas por trás que levam a sério o que a gente está falando, né? E daí eu estava buscando e eu achei no portal do Estado de Sergipe essa definição, que políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. São medidas e programas criados pelos governos dedicados a garantir o bem-estar da população. E daí fica um questionamento que só isso não garante a qualidade de uma política pública. Se a gente pega esse Conta para Mim, é uma política pública, não na qualidade literária que a gente está aqui discutindo. Acho que muitos pesquisadores, professores, bibliotecários entendem como uma literatura de qualidade.
E daí eu fui indo aí nesse pensamento, né, o que é política pública, sair desse lugar que é igual a gente fala, né, é o governo, mas são pessoas, política pública são pessoas. E daí eu cheguei em 3 lugares, de eixos, atores que são essenciais para a gente pensar política pública de ponta a ponta. Então, aqui eu vou falar de uma política pública de acesso de livros que chegam para as escolas do município de São Paulo, tanto do programa Minha Biblioteca, quanto a composição de acervo que chega nas escolas. E daí eu pensei, bom, então a política pública ela vem de um projeto, ela tem que ter um projeto, um currículo, um material, é ele que guia essa política pública. Só ele é suficiente? Não. Acho que numa mesa anterior foi falado, não adianta só o livro estar lá. Então, eu preciso de uma formação de professores. Nesse caso, professores, porque é quem vai estar direto com os estudantes. E essa formação ela tem que estar sendo respaldada pelo currículo, que é o vigente. Para quê? Para que isso chegue lá no estudante. Bom, então, aqui eu só coloquei para ilustrar o selinho da minha biblioteca, que vai nos livros que os estudantes recebem. E daí eu trouxe um excerto do currículo de São Paulo, da sala de leitura. Esse documento da sala de leitura, ele é referente do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. A gente tem 8 escolas em São Paulo de ensino médio. A maioria as outras são de ensino fundamental. O da educação infantil, a gente não tem ainda um documento da educação infantil que vai falar diretamente da leitura literária. Não sei se a Cássia voltou do almoço, se a Cássia Bitten está por aí. A Cássia, vou falar nossa, como se eu estivesse aqui na SME ainda. A Cássia ela é nossa assessora da educação infantil e ela que está à frente dessa escrita de um documento para a educação infantil. Né? Porque os livros eles vão para lá, ótimo, mas como é que a gente vai levando tudo que a gente pensa de literatura para os professores? Né? Eu venho da pedagogia, e no meu curso de pedagogia foi muito leve, muito básico o que eu vi de literatura. Né? E como é que a gente potencializa para chegar na sala? Mas eu vou voltar aqui, então, do que a gente tem hoje para o ensino fundamental. Então, está lá, né, ó, a citação da Yolanda Reis. Literatura não se faz com boas intenções, não tem compromisso com o modismo, não é para dar lições de vida e muito menos para reforçar conteúdos escolares. Literatura é linguagem. Isso aqui já resume também o que foi falado nas outras mesas. Né, é um cuidado que esse documento tem da literatura não virar material didático, material para ensinar conteúdos escolares. Ele pode desdobrar em algum momento, mas não é o objetivo primeiro. Uma das coisas que a gente tem nos editais aqui de São Paulo, a gente não pede livros com o material complementar para o professor, porque a gente acredita numa sólida formação do professor para ele ter autonomia com o trabalho dele. Vou dar um exemplo bem rápido. Em um dos livros que a gente analisou, era um livro-imagem muito legal. E no final tinha o material do professor. Aí uma questão lá era assim, já que esse livro não tem uma história, invente uma. E, poxa, você acabou com o trabalho do autor e do ilustrador. Tem uma narrativa, é pensada a sequência quando faz o livro com imagem. Né? Então, esse foi o que a gente já brincou. Bom, ele já seria descartado, porque veio com um manual, mas tem, talvez, esses problemas com manuais. Né? Mas tudo bem quem faz. Gente. Bom, e daí eu complemento, né, que daí o caráter educativo da literatura, né, no documento, ele tem como intenção prevalecer a abordagem como literatura artística, pois é por meio da sua fruição que envolve os aspectos da forma, conteúdo, relações com emoções, com realidade do leitor. Afinal, é por meio desses elementos que ela cumpre a sua função humanizadora. Aí aqui eu trago alguns dados dos 2 programas que a gente tem, o de acervo do Minha Biblioteca.
Vou dar uma pincelada como que é feito a gente chegar nesses números. A gente abre um edital todo ano, a gente conseguiu manter uma autonomia diferente do PNLD, então, a Diana, ela é nossa... Nossa, eu não estou mais aqui. A Diana, ela é nossa assessora lá na sala espaço de leitura, e um dos pontos muito importantes para a gente é olhar a materialidade do livro. Eu esqueci o nome do rapaz que estava aqui na mesa anterior, Gil. O Gil, se eu não me engano, ele estava com o livro Laila na mão. E o livro Laila, ele vai falar de uma menina síria, e a capa ela é toda texturizada. Aí a gente ficou lá pensando, será que é para quando o leitor pegar esse livro, levar ele para um terreno arenoso, levar ele para um outro lugar? Então, o nosso edital ele tenta comportar as diferentes linguagens, os diferentes formatos, as diferentes editoras, né? Então, a gente falar de bibliodiversidade não é só a diversidade temática, é uma diversidade editorial. Tanto que o ano passado a gente abriu um edital à parte para autores independentes. Foi um sufoco fazer isso passar pelo jurídico, mas a gente conseguiu. Então, a gente tem livros da Baba Yaga. Lembra mais, Diana? Não lembro agora. Livros de autores que publicaram por programas de incentivo, PROAC, PROFAC, e estão nas nossas escolas aqui de São Paulo. Estou com tempo? Não fala assim. Tá, vou lá. Então, vamos lá. Então, aí são alguns dados de como o programa Minha Biblioteca ele foi crescendo em número quantitativo, e daí eu explico por quê. Não, aqui não explico por que não. Em 2018, a compra 2018 entrega em 2019. Então, a gente começa a Minha Biblioteca só com fundamental, depois amplia fundamental e SEI, Centro de Educação Infantil direta, que é da rede. Aí depois amplia para as conveniadas. E, com muita alegria, eu falo que o ano passado a gente conseguiu ampliar o Minha Biblioteca para a educação de jovens e adultos e para o ensino médio. Então, além da gente dar continuidade do que vinha fazendo, a gente ampliou. O ano passado, a gente comprou 5 milhões e 70 mil livros. E, nossa, Ju, por que tudo isso? Além de manter o acervo complementar das escolas, que é manter ele atualizado, o inicial, para as escolas que inauguraram, mandar o acervo inicial, a gente tem um projeto Leituraço, que ele é focado numa leitura que versa sobre indígena, migrante, afro e afro-brasileiro. E a gente pensa, bom, a criança tem que ser leitora, o professor e quem está na escola também. Então, a gente criou 2 projetos, que é o Clube de Leitura para o professor, a gente mandou livros, e um projeto que é Livros em Movimento, que também são livros para todos os educadores da escola. Quem está na cozinha, quem está na secretaria, quem está na sala de aula, quem está na direção. Então, foi de muito sucesso. E mesmo eu saindo da SME, os formadores ficavam me mandando fotos. Ó, Ju, tal escola, tal clube, tal escola está assim. Então, isso aí eu não lembro os títulos, mas, enfim, depois dá para acessar pelo portal. Aí, o segundo eixo, então, a formação dos professores. A gente é uma rede que tem a Secretaria Municipal de Educação, tem 13 diretorias regionais de educação, 3.703 unidades escolares. Isso, o EMF, Escola Municipal de Ensino Fundamental, Ensino Médio, 6, e 1.063.000 estudantes, bebês, crianças pequenas, adolescentes e adultos. E daí, como que a gente faz essa formação? A gente vai de polos, né? Então, a SME, quem está à frente da SME, dá a formação para o representante das 13 diretorias. As diretorias têm formação com os professores, dá a formação com os professores. Daí, pulveriza nas escolas. E o que é essa formação? É estudar o currículo vigente. Então, aí a gente tem fotos da Adreja Sanã, por exemplo, os professores estudando. Estudar o currículo e aplicando ele na prática. Então, ali tem um conhecimento do acervo. Eu preciso conhecer os livros. Eu tenho que ler todos, legal? Se der. Mas eu preciso conhecer.
eu preciso saber do que eles falam, como que eu planejo minhas aulas. Então, ali tem umas fotos ilustrando os professores mediando a leitura, estudando. E como que ele vai chegar lá para o estudante? Né? Ele vai receber esse livro. É qualquer livro? Não. Aí, quando eu fui recorrer para uma professora, me manda aí umas fotos. Ela falou assim, Ju, essa foto aqui, você pode começar com ela para falar de identidade. Né? Então, essa é uma estudante que pegou um livro da minha biblioteca. Aqui embaixo são eles escolhendo também, pegando os livros. É deles, eles levam para casa. Deixa eu ver. Aqui era da MF Antônio Dávila, de Guaianazes. Aqui são algumas MFs de São Miguel, como que é a sala de leitura. Então, as MFs têm um espaço específico, que não vai ter uma aula para ensinar a ler, mas é uma aula para pensar a mediação de leitura, contação de história. E daí eu fui atrás de uns alunos esses dias, fala aí para a Pro, o que vocês achavam de receber livro? Aí eles foram me mandando. Peguei 2 aqui, que daí é para deixar um pouco, dar uma cutucada para a gente pensar. Então, uma falou assim, na minha opinião, eu acho bastante importante entregar livros, sim, por conta que estimula nosso vocabulário, a gente aprende palavras novas e acaba aprendendo várias coisas, porque muitas pessoas não têm vontade de estudar. Só pegar um livro e folhear já estimula bastante. Aí eu fiquei pensando, será que está tão natural para ela uma sensação de fruição da leitura, que ela falou que a professora quer ouvir, estimular vocabulário, ou será que durante os anos escolares dela foi matando um pouco a literatura, que a gente só tem que ler para melhorar o vocabulário? Então, eu fiquei com essa inquietação. E daí a outra falou assim, eu acho importante a leitura, pois ajuda no vocabulário e na dicção, principalmente na hora de apresentar um trabalho, entrevistas. Gosto de escolher porque consigo ver qual deles me interessam. E aí que me motiva mais a ler, por mais que só li um. E daí essas letrinhas de jovem rindo. Eu tenho um vídeo de 1 minuto e 10 segundos. Posso, Cândido? E daí eu encerro. Que daí eu continuei na caça para me falarem, para a gente ouvir os estudantes, que a gente fala, e cadê isso chegando, né? Aí eu vou pôr aqui para a gente ouvir. Oi, gente, meu nome é Gabriel, nós somos alunos da escola pública e somos do extremo leste de São Paulo e fazemos parte do projeto Minha Biblioteca. Para mim é muito importante a gente ganhar livro porque hoje em dia é uma coisa cara, tem gente que não tem condições e também pelo fato da gente ficar animado quando ganhar um livro para ampliar novos horizontes e ganhar novos conhecimentos, além da gente ler melhor, saber falar melhor e também saber o nosso lugar de ocupar o poder de fala. Então, isso pra mim é muito importante. Pra mim, ganhar já é muito legal e escolher é melhor ainda, que a gente pode escolher o que a gente gosta, o que a gente se interessa e depois ainda pode trocar com os amigos. Pra mim, ganhar livro faz diferença sim. Porque se eu nunca tivesse lido o meu primeiro livro pela primeira vez que eu ganhei do projeto, eu nunca teria me tornado escritor, igual eu sou hoje. Me motiva muito ler e é muito bom porque isso vai ampliar a imaginação e ainda mais porque o livro tá caro, então a leitura chega pra mim pelas escolas públicas e isso é muito bom porque a gente vai ter realmente nosso poder de escolha com os livros que chegam pra gente. Foi. Muito bom, né? Eles são lindos. E eu encerro falando, então, livro é poder. Né? É o que eles muito falaram. Esse poder da literatura e o poder do livro. Desculpa, Cândido. Terminei. Vou dar só uma informação rápida, vou abusar desse lugar do mediador, né? E tem uma coisa que falou de manhã cedo, mas falou muito rápido, né? A gente tem mais de 5.000 municípios, 27 entes federados. Em geral, quase todos compram livros, mas só 5 municípios têm um processo de edital. O que significa o edital? O produtor, a editora, inscreve, passa por um processo de avaliação, inscreve quer dizer, qualquer título, né? Passa por um processo de avaliação e depois eles são adquiridos e distribuídos.
Os outros 5.000 municípios de São Paulo compra por licitação, ou seja, compra, você vai ali, escolhe naquela editora, naquela livraria, aquele título, ou seja, passa muito mais por a relação pessoal, por outros interesses, do que pelos critérios os critérios literários, né? Então, essa sua fala ela é muito importante. Vou passar rapidinho para a Mazé, para a gente fazer perguntas. Vamos preparando as perguntas aí, tá? Se abrir, tem que ter pergunta. Mazé. Em primeiro lugar, agradecer ao convite, é um prazer estar aqui. Eu tentei escrever para ser bastante disciplinada em relação ao tempo, para a gente poder escutar, né? Então, eu queria começar falando um pouco de que, atuando há anos na formação de professores, eu me acostumei a ter receber perguntas para as quais eu fui já tendo respostas meio prontas. Um exemplo. Essa atividade aqui é bacana para trabalhar este livro? E minha resposta, invariavelmente, é uma pergunta. Como se comportam os leitores nas práticas sociais? Eles desenham a parte do livro de que mais gostam? Eles dramatizam uma cena do livro? Eles gostam de conversar com outro leitor do mesmo livro para compartilhar suas impressões? Eles gostam de conversar ou recomendar este livro para um amigo, porque, como dizia Bartolomeu Campos de Queiroz, a beleza é insuportável para usufruí-la sozinho? E aí eu acho que é isso. Por causa disso que você leu, viu? A beleza é insuportável para a gente aguentá-la sozinho. E, certamente, quem me ouve não deve ter dificuldade para identificar quais são os comportamentos leitores e quais não são. Porém, sabendo que a escola, em relação às práticas de linguagem, tem objetivos de aprendizagem a conquistar, e você falou bastante de currículo, quer dizer, é uma coisa que quem está na escola sabe, tem objetivos. Eu aprendi também a respeitar os saberes dos educadores e aceitar que é possível planejar boas situações didáticas de leitura, principalmente aquela em que os estudantes são convidados a responder ao texto literário com palavras próprias, ou então com uma atitude responsiva ativa, como dizia Bakhtin. Porém, lá vem outro. E esse, porém, como vivemos em um país profundamente desigual, em um país com fome de tanta coisa, muitas crianças e jovens dependem apenas da escola para se constituírem como leitores. Penso que, por mais interessante que seja uma orientação didática para a leitura de um livro, se a experiência de leitura literária for sistematicamente orientada para a produção de algo tangível, controlável, vai parecer que ler é isso, coisa de escola. Mas, então, o que fazer com esse rebuliço todo que a leitura às vezes provoca? Deslocar-se em direção ao outro para compreender, projetar-se nas linhas para interpretar, ficar à deriva entre esses dois movimentos, entre o outro e o eu. Vai parecer que isso não tem nada a ver com ler. Da mesma forma, uma política pública é interessante se espelha as práticas sociais e se assegura o acesso ao livro, permitindo que crianças e jovens das camadas populares possam ter em mãos o mesmo objeto que as crianças e jovens das classes mais favorecidas podem comprar na livraria. Da mesma forma, uma política pública de leitura
é interessante se as orientações destinadas aos professores como mediadores de leitura permitem também que eles tenham direito a assumir a própria voz, assumir a autoria do seu fazer didático, no diálogo com a criança e com os jovens, ouvindo o que eles têm a dizer sobre o texto e permitindo que eles ouçam o que o texto tem a dizer a eles. Bom, por essa razão é que há coisas que me deixam muito triste com o PNLD literário. Nele, a literatura é adjetivo excluído da sigla, PNLD. Nele, as práticas do fazer didático se impõem à experiência artística, porque é interessante se lembrar de que literatura é arte. Uma arte em que, particularmente no livro infantil e juvenil, palavra, imagem, projeto gráfico dialogam, produzindo sentidos em uma dança semiótica. Voltemos às perguntas. Eu também estou com elas, viu, Dolores? Mas agora eu vou engatar nas perguntas. Minha primeira pergunta é: vale a pena inserir, ao final do livro destinados às crianças e jovens, para textos com informação que contextualize o autor, a obra, os gêneros, como no PNLD 21 do ensino médio, o PNLD 23, destinados aos anos iniciais do ensino fundamental, o PNLD 24, destinado aos anos finais do ensino fundamental? Afinal, é frequente, nos livros literários que a gente encontra nas livrarias, destinados a crianças e jovens, ou mesmo adultos, que eles contem com longos paratextos ao final do livro, entre 10 a 25 páginas. É comum encontrar nos livros destinados a crianças pequenas da educação infantil, na segunda e terceira capa, em lugar das folhas de guarda, uma lista de perguntas para que os adultos submetam os pequenos a um interrogatório? Meu desejo, que todas as crianças sempre possam se dividir com as inventivas guardas criadas pela Eva Furnari e tantos outros ilustradores e artistas gráficos. Outra pergunta. É comum livros para infância, com ilustrações claras, precisas, não dando margem à ambiguidade na identificação de personagens, objetos e cenários retratados, com cores fortes e contrastantes, altamente correlacionadas ao texto? Pois é, infelizmente sim. Mas são esses os livros que encantam os pequenos? Não são esses os livros que piscam para os adultos que faz a mediação de leitura? São esses? São esses os livros para os quais, como diz a Matilda, personagem do Roald Dahl, se diz, certamente não. Nossas crianças merecem livros da categoria Sugestões de atividades de leitura reunidas em um manual do professor, como no PNLD 21, 22, 23 e 24, podem ser úteis. Outros leitores sempre veem coisas que nos escapam. Uma boa orientação didática expressa uma leitura possível. Mas essas propostas não podem sufocar a autoria da aula de cada educador. Como quem consulta várias receitas para fazer um mesmo prato, o que acaba se cozinhando pode ser muito mais saboroso quando a gente mescla diferentes receitas. É bom, muito bom criar, ser autor da culinária didática. Será que é preciso um vídeo
tutorial para traduzir em linguagem audiovisual de fácil entendimento o conteúdo do manual impresso destinado ao professor, como no PNLD 21, 22 e 23? Minha resposta é uma pergunta. Que representação dos educadores essa demanda projeta? Eu lamento não ter respostas, mas essas perguntas estão aqui entaladas há muito tempo e eu achei que esse era um momento importante para compartilhá-la com vocês. Muito obrigada. Perguntas extremamente importantes para a gente fazer outras, refletir, fazer outras, refletir. Muito bem. Vou passar aqui para a Cristiane, depois a gente faz uma rodada, tá bom? Acho que sim. Bom, me coube aqui ficar por último, né? Depois dessas falas incríveis, eu acho que vai somar, né? Acho que principalmente com a fala inicial da Dolores, que fez um panorama mais geral. Eu estou super de acordo com tudo que foi dito aqui. E estou principalmente de acordo com um momento gravíssimo que a gente vive no país. É impossível falar de políticas públicas sem contextualizar esse momento, né? Não se trata de falar de política partidária, se trata de sobreviver socialmente. É disso que a gente está falando, né? Então, eu queria começar agradecendo o convite feito pela professora Vera Bastazin, que foi minha orientadora no mestrado aqui na PUC, no programa de Literatura e Crítica Literária, a Cibele, minha colega de mestrado, ao Cândido, que fez toda a preparação aqui da mesa. Quando eu recebi esse convite, com esse título, né, da mesa, eu logo pensei em trazer para essa conversa uma questão sobre a qual eu tenho me debruçado atualmente no doutorado, também na coordenação da pós-graduação Literatura para Crianças e Jovens, no Instituto Vera Cruz, e num projeto que eu passei a coordenar desde o ano passado, que é o projeto JAE, Educação para a Equidade, no município de Santa Bárbara do Oeste, onde a gente está construindo, com a Secretaria Municipal de Educação, uma política pública para as relações étnico-raciais positivas. A relação que eu vejo, né, entre essa questão das relações raciais e o tema dessa mesa está, sobretudo, numa breve reflexão sobre algumas políticas públicas, sobre como algumas políticas públicas podem ou não interferir na orientação das práticas de leitura literária na escola. A gente acabou de ver aqui como elas podem interferir positiva ou negativamente, né, para formar leitores literários ou não, o quanto elas respeitam a função social ou não da literatura. Mas também a gente pode se perguntar, se fazer algumas perguntas com relação às políticas públicas e às relações étnico-raciais na formação do leitor literário. E aí eu vou me centrar numa coisa que a Dolores já tocou mais rapidamente, que são as práticas de leitura antirracistas na escola. Então, para isso, eu também vou trazer perguntas. Acho que essa mesa gosta de fazer perguntas, porque acho que estamos num momento de muitas perguntas, né? Então, eu vou colocar 3 perguntas que, durante a fala, eu vou trazendo provocações para a gente pensar. A primeira é: por que, afinal, é urgente consolidarmos práticas antirracistas de leitura literária na escola? A segunda: em quais diretrizes curriculares, documentos, embasamentos legais nós podemos nos apoiar para promover práticas antirracistas de leitura literária na escola? E a última: como que o Pacto da Branquitude, não sei o quanto esse conceito é conhecido de vocês, é um conceito da professora Cida Bento, que durante muito tempo presidiu a CEERT e acabou de ser publicado em livro, né, pela Companhia das Letras. A pergunta é: como o Pacto da Branquitude atravessa a produção editorial voltada para o segmento infantil e juvenil e as práticas de mediação de leitura em sala de aula? A gente pode se fazer uma pergunta rapidamente aqui: quantas pessoas negras a gente tem aqui no auditório? Quantas pessoas negras passaram pelas mesas? Essa não é uma pergunta à toa, essa não é uma pergunta de militante, né? Essa é uma pergunta de educadores preocupados e comprometidos com uma formação antirracista. Então, a primeira questão é: por que é urgente, afinal, falar disso? Por que a Cris está falando disso nessa mesa, né? Acho que a gente pode começar com alguns dados. Então, dados podem nos ajudar a entender a urgência disso. Alguns dados. Em 2019,
dos 10 milhões de jovens brasileiros entre 14 e 29 anos de idade que deixaram de frequentar a escola sem ter completado a educação básica, 71,7% são pretos ou pardos. Eu vou repetir, 71,7%. A maioria deles afirma ter parado de estudar porque precisava trabalhar ou por um desinteresse pela escola. Isso está na PNAD contínua da educação de 2019. A fonte é essa. Uma outra pesquisa, a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Uma pesquisa coordenada pelo Todos pela Educação, que é uma instituição que reúne vários órgãos da educação, várias ONGs. A pesquisa se chama Impactos da Pandemia na Alfabetização de Crianças. E aí ela também vai partir do PNAD, só que com a data de 2021. Ela confirma que os efeitos negativos da pandemia Covid-19 sobre a educação pública brasileira, com destaque para dados que reforçam a diferença entre crianças brancas e negras, são os seguintes. Crianças pretas e pardas de 6 e 7 anos de idade, que não sabiam ler e escrever, passaram de 28,8% em 2019 para 47,4% em 2021. Essa mesma porcentagem com relação às crianças brancas, que também aumentou e que também não deveria aumentar, é bem menor o aumento, né, de 20,3% para 35%, embora seja grande também. Esses dados eles precisam ser lidos por nós com muita atenção, né, sem ingenuidade, porque também não se pode, e isso é muito frequente, responsabilizar a própria população negra pelos índices comparativamente defasados, né? É preciso considerar, então, que há um racismo estrutural sustentando a sociedade brasileira e concepções que são meritocráticas justificando a desigualdade racial e social que todas nós aqui mencionamos até agora. Mas e como é que fica a leitura literária no meio disso tudo? É uma outra pergunta que vocês podem estar se fazendo. Eu não quero aqui, de modo algum, colocar na formação leitora a salvação para essas injustiças enraizadas nas relações sociais, seja na escola, no trabalho, na arte, na cultura. Isso seria ingênuo e talvez até leviano, né? A questão é que boa parte da sociedade, incluindo aí gestores públicos que fazem políticas públicas, educadores, editores, negam a existência do racismo estrutural, ainda se apoiando na falácia da democracia racial que nunca houve no país, né? Reconhecer que o racismo pauta as relações de poder e está entranhado nas instituições educativas é um primeiro passo, insuficiente ainda, mas necessário. Uma outra pesquisa que pode nos ajudar a validar esse reconhecimento se chama As Faces do Racismo. Esse foi um levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva, a pedido da CUFA, a Central Única de Favelas, em 2020. São dados recentes. Nessa pesquisa se entrevistou mais de 1.000 pessoas em todos os estados da Federação Brasileira. Os dados explicitam o racismo em variadas formas de manifestação. Evidencia-se, por exemplo, que a população brasileira reconhece que a cor de pele de uma pessoa faz diferença no tratamento que ela receberá da polícia e em suas chances de estudar e trabalhar. Olha só, 85% dos entrevistados afirmam que atualmente no Brasil uma pessoa branca teria mais chance de fazer faculdade do que uma pessoa negra. 91% acham que uma pessoa branca teria mais chances de conseguir um emprego do que uma pessoa negra. E 94% desses entrevistados acreditam que uma pessoa negra teria mais chances de ser abordada de forma violenta ou ainda ser morta pela polícia do que pessoas brancas. São índices altos que revelam uma sociedade extremamente racista. Acontecimentos recentes, né, vocês devem ter visto, de ataques racistas deliberados, né, estimulados, inclusive, pelo governo federal, pela pessoa que preside a presidência do país, né, esses ataques estão acontecendo cada vez de forma mais escancarada. Né? O Seu Jorge, no Rio Grande do Sul, no meio de um show, um humorista aqui num prédio na Barra Funda, né? Assim como censura a livros que abordam questões de raça e gênero, tem acontecido de uma maneira assustadora. Né? Sempre aconteceram, mas está explícito, está deliberado, quase que autorizado. Né? Bom, se o racismo estrutura, então, as relações sociais no país, isso quer dizer que ele atravessa escolas, bibliotecas, instituições educativas, editoras. Né? Mas o racismo, como também já apontou a Dolores na fala inicial dela, né, nunca existiu no país sem que houvesse resistência dos movimentos sociais organizados. Eu trago aqui para essa mesa, então, a voz e o pensamento de uma das mais importantes filósofas brasileiras atuais, que é a Sueli Carneiro.
Numa recente live que ela fez para esse projeto JAE, que eu falei para vocês, Educação para a Equidade, ela fez um panorama do movimento negro no Brasil, né, para mostrar que sempre houve resistência organizada, né, de Palmares, do Quilombo de Palmares, à Coalizão Negra por Direitos, que acabou de ser formada em 2019, com 200 entidades de movimentos negros reunidas. 200, né, 200 entidades. Coalizão Negra por Direitos, procurem quem ainda não conhece. Então, sempre houve resistência, né? Além desse aspecto coletivo da luta, a Sueli destaca, nesse texto que ela escreve, o papel da intelectualidade negra responsável por abalar alguns paradigmas racistas que ainda passam pelos critérios dos professores ao escolher os livros, que ainda passam pelo olhar de alguns editores bastante desavisados, né? E ela vai dizer, então, que duas pessoas importantes, o Clóvis Moura e o Décio Freitas, nas décadas de 60 e 70, eles publicaram livros emblemáticos, Palmares, A Guerra dos Escravos, em 1971, e Rebeliões da Senzala, em 1959. E por que esses livros foram emblemáticos? Porque eles mostraram o negro não numa posição passiva de negro escravizado, né? O negro em protagonismo de luta. Bom, nos interessa aqui conhecer um pouco da atuação desses movimentos, né, nas conquistas relacionadas à educação e cultura, porque é disso que a gente está falando, com impacto na formação do leitor literário. Para, então, a gente passar para a segunda pergunta que eu tinha colocado, que é as diretrizes curriculares, os documentos e embasamentos legais que podem apoiar a formação de práticas antirracistas de leitura na escola. Seguindo esse breve panorama que a Sueli Carneiro nos faz, a gente tem lá em 1978 o surgimento do MNU, o Movimento Negro Unificado, né, que teve um papel importante, e eu estou falando dos movimentos sociais negros, porque também não existe política pública sem a participação da sociedade civil e sem a participação dos movimentos sociais organizados, né. Muitos governos que já passaram por aqui desconsideraram isso, né. Esse atual nem se fala, né, mas outros do processo democrático também desconsideraram. Bom, então, o MNU ele teve um papel importante na redemocratização, né, na década de 80, incluindo aí a criação da Fundação Cultural Palmares, que vocês devem lembrar, que está sendo presidida, agora ele acabou de sair, mas, né, é um dos desmontes que esse governo está fazendo, e pelas lutas que antecederam a promulgação da Constituição em 1988. Eu estou indo longe para mostrar que a luta é longa e que a gente está muito atrasado nessa discussão, muito atrasado, né? No artigo 5º da Constituição, por exemplo, o racismo passou a ser crime em 1988, inafiançável e imprescritível. Apesar, né, das inegáveis conquistas dos movimentos negros, o arquivamento massivo desses crimes de racismo mostraram que a lei era insuficiente para fazer valer, né? Então, na década de 90, os movimentos negros, eu não vou me alongar aqui, mas eles organizam várias marchas e manifestações cobrando das autoridades o cumprimento dessas leis. No ano de 2001, tem um marco importante na luta do movimento negro, que é a participação de alguns brasileiros, de algumas lideranças, dentre elas o Abdias do Nascimento, na terceira Conferência Mundial contra o Racismo em Durban, na África do Sul. Nessa conferência, a plataforma de ação recomendava o quê? Políticas públicas de correção das desvantagens historicamente acumuladas pela população negra e para o combate da discriminação racial. Então, isso não veio da cabeça de nenhum governante bonzinho, nem Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma, isso veio da luta dos movimentos negros, né, no mundo, e no Brasil, em especial, por alguns que eu estou citando aqui. Mas aí, então, a partir dessa determinação aí na Conferência Mundial do Racismo, em 2002, a gente tem o governo Fernando Henrique Cardoso, que cria o Programa Nacional de Ações Afirmativas, e no governo Lula cria-se a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, com status de ministério. Essa secretaria foi extinta no governo Temer, logo após o golpe contra a presidente Dilma, né? Assim como o Ministério da Cultura foi uma das primeiras coisas que o governo atual extinguiu. Então, não dá para a gente falar de política pública sem dizer que isso está acontecendo, né? Acabou de acontecer. Bom, é também no primeiro mandato do presidente Lula que vários ministérios, conselhos e secretarias importantes são assumidas por pessoas negras, representantes de movimentos negros, como a própria Sueli Carneiro, a Jurema Werneck, a Matilde Ribeiro. É a presença dessas lideranças nesses governos que faz surgir e se promulgar as duas leis que a Dolores já manifestou aqui, já mencionou aqui. 10.639/03,
que altera a LDB de 1996, instituindo no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade de temáticas história e cultura africana e afro-brasileira. E aqui eu começo, então, está acabando meu tempo? Eu começo, então, a refletir sobre a segunda questão, né, que eu lancei no início da minha fala, que é em quais documentos curriculares, embasamentos legais, a gente pode se apoiar para pensar as práticas antirracistas. Bom, em 2004, foi lançado um documento que se chama Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Tenho certeza que, se eu perguntar aqui quem já leu esse documento, teve acesso a ele, estudou, pouquíssimas pessoas vão dizer sim. Eu faço assessoria em muitas redes de ensino, em escolas particulares grandes de São Paulo, ninguém conhece, ninguém ouviu falar. É 2004, o documento está disponível ainda, enquanto houver site no MEC. Está lá, disponível. Bom, junto com as diretrizes curriculares, foi também lançado o Plano Nacional de Implementação dessas diretrizes. Então, não foi só a lei, né? Então, teve as duas leis, teve as diretrizes curriculares nacionais, coordenadas pela Petronilha, que é uma professora da UFRJ, também do Movimento Negro, que orientam, né, como fazer a implementação dessa lei, e o Plano Nacional, aí em 2004, quando o Haddad era ministro da Educação. Bom, eu vou citar só um trechinho das diretrizes curriculares que se relacionam diretamente com a questão da literatura, que é o nosso tema aqui. Diz assim um trecho das diretrizes: o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a educação das relações étnico-raciais, tal como explicita o presente parecer, se desenvolverão no cotidiano das escolas, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, como conteúdo de disciplinas, particularmente educação artística, literatura e história do Brasil, sem prejuízo das demais. Enfim, aí continua, eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque está acabando o meu horário. Além das diretrizes curriculares, foi criado, então, em 2004, o Plano Nacional de Implementação dessas diretrizes. E passados quase 20 anos da publicação desses dois documentos, né, muita gente diz, nada foi feito. Não, se publicou muitos livros de autores negros, livros com essas temáticas, e mais do que isso, muitas secretarias de educação implementaram essa política e fizeram formação de professores, rodas de leitura literária. Por exemplo, vou citar algumas aqui: Guarulhos, Diadema, Santa Bárbara do Oeste agora, instituições como Ação Educativa, SEDAC, SEMPEC, IBEAC, CERT, Instituto AMA, Psique, fizeram esse trabalho. Esse trabalho existe, isso tudo está documentado, registrado, né? O que eu queria trazer para a gente pensar aqui? Bom, em 2013, um outro documento importante é lançado pela Ação Educativa em parceria com o Unicef, que são os indicadores da qualidade na educação para as relações étnico-raciais. Alguém já ouviu falar? Também está disponível no site da Ação Educativa. É um documento que propõe uma avaliação institucional participativa para olhar a qualidade das relações étnico-raciais na escola. Ela tem 7 dimensões, é um documento enorme, várias escolas particulares que agora têm o núcleo antirracista, né, na escola, estão aplicando essa avaliação, e várias redes de ensino também estão aplicando. A dimensão 3 desse documento dispõe sobre os recursos didáticos pedagógicos, incluindo aí os livros e as obras literárias. E um trecho do documento diz assim: muitas vezes as escolas acham que os livros e outros recursos didáticos pedagógicos são neutros no que se trata das relações raciais e de outras desigualdades existentes na sociedade. É necessário afinar o olhar crítico para com as obras, mesmo aquelas de autores e autores consagrados e famosos, e discutir o contexto das relações raciais nas quais foram elaboradas e a maneira como a população negra é retratada. Ainda chegam muitos materiais à escola que colocam as pessoas brancas como as únicas representantes da espécie humana. Muitas obras continuam a inferiorizar pessoas negras, a tornar invisíveis suas lutas históricas e a restringir sua presença a lugares sociais de pouco reconhecimento ou posição secundária de coadjuvante das pessoas brancas. Eu estava conversando com a Juliana na hora do almoço, e ela me dizendo que, na análise que elas fazem dos livros, elas
recebem muitos livros que têm personagens negros, tematizam as questões da cultura afro-brasileira e africana, só que de modo extremamente estereotipado, né? Então, às vezes, as crianças, as meninas, são hipersexualizadas, só tem um tipo de corpo negro que aparece nesses livros, né? Só existe um tipo de África, como se a África fosse um país e não um continente. Isso ainda acontece, isso ainda chega, apesar de todos esses documentos, apesar de todas essas orientações. Bom, eu vou, então, chegando agora para a terceira pergunta que eu tinha feito inicialmente, né, que é: como será que, então, o pacto da branquitude, esse pacto que a Cida Bento se refere, né, que não é um pacto consciente, não é? Ela diz assim que as pessoas não se reuniram 5 horas da manhã para combinar que elas iam fazer uma coisa, né? Não é isso, mas isso está entranhado nas relações e nas decisões, né? Como é que isso atravessa, então, o mercado editorial? Como é que isso aparece nas escolhas editoriais e, consequentemente, nos critérios que os professores têm na hora de fazer a sua seleção? Bom, estou terminando. Vamos lá. Bom, tanto as diretrizes curriculares, né, para as relações étnico-raciais, quanto o Plano Nacional de Implementação dessas diretrizes e os indicadores da Unicef, da Ação Educativa, recomendam fortemente a leitura de autoras e autores negros, a presença de narrativas com personagens negros protagonistas em situações não subalternizadas e o cuidado com os estereótipos na composição do texto e da imagem nos livros ilustrados. São formas, então, de não ser signatário com esse pacto da branquitude descrito pela Cida Bento, né, insurgindo-se contra relações de poder que são nocivas e unilaterais. Eu gostaria, então, eu tinha preparado um PowerPoint para apresentar a imagem de alguns livros recém-lançados. Eu peguei uns livros mais novos, né, porque eu acho que tem alguns que a gente já conhece, que já são mais tradicionais, que poderiam propiciar boas discussões literárias em experiências que a gente considera práticas antirracistas, né? Por quê? Porque são livros que não trazem personagens estereotipados. Enfim, eu fiz uma seleção aqui em 3 grupos e vou mencionar o nome, não consigo projetar agora a capa, mas eu começo, então, com 5 livros que trazem personalidades negras protagonistas de resistências históricas no Brasil. Então, primeiro, O Adeus do Marujo, de Flávia Bonfim, publicado pela editora Palas. É um livro espetacular, né, que fala sobre a revolta da Chibata, sobre esse personagem que foi o Antônio Cândido, se eu não me engano, Francisco Cândido, né, no Rio de Janeiro. É um livro maravilhoso, todo feito com bordado sobre fotografia. Então, quer dizer, é um livro que respeita a beleza estética que a gente está falando aqui, a linguagem literária artística, mas traz como protagonista um personagem da resistência negra brasileira. Outro, O Dragão do Mar, da Sônia Rosa, com ilustrações da Anabela Lopes, publicado também pela Palas Mini, que também traz outro personagem de uma das revoltas anti-escravistas no Brasil. Um mais recente, que é Nina, uma história da Nina Simone, que foi publicado pela Pequena Zahara, é uma biografia da Nina Simone, que não deixa de ser uma pessoa que representa uma resistência grande no tempo em que viveu como artista, aí na linguagem da música. Um que acabou de sair, está em pré-venda no site da editora Veneta, que é o Mukanda Teodora, do Marcelo de Salete. O Marcelo de Salete é um artista negro absurdo, que ganhou um dos principais prêmios para uma novela gráfica que se chama Angola Janga, que conta a história de Palmares, né? São 2 livros belíssimos esses. Bom, mas precisa ser sempre um livro falando sobre personagens negras? Não, não precisa. A gente tem, por exemplo, um conjunto de livros que eu selecionei aqui para mencionar para vocês, que tem personagens negros como protagonistas nas ilustrações, só que a negritude, a condição racial, não é tematizada no livro. Não está se falando sobre ser negro, sobre não ser negro. Simplesmente, os personagens que aparecem ilustrados são todos negros. Alguns artistas têm feito isso de uma maneira belíssima. Ana Cunha, por exemplo, né, no livro Origem, que é um livro que está indicado aí para o Jabuti, na categoria Poesia. Agora Pode Chover, é um livro do Celso Sisto, com ilustrações da Ana Cunha, pela editora Melhoramentos. O Tio Mais 8 é um livro do Caio Zerbini, com ilustrações da Bruna Lubambo, da editora Caixote, que traz famílias muito diversas, né, interraciais, vários tipos de famílias, e que não traz a questão racial como um tema, mas os personagens negros estão lá representados e não estereotipados e não subalternizados. E, por fim, livros que, sim, abordam aspectos da cultura afro-brasileira e africana,
como, por exemplo, os orixás, como, por exemplo, Congo, capoeira, né, todas essas expressões artísticas que têm origem de matriz africana, mas que também não cai no estereótipo. Por exemplo, Oriquis, do Luiz Antônio Simas, que acabou de sair pela editora Tulipa, Uma Boneca para Menitinha, da Penélope Martins e do Tiago de Mello, que saiu pela editora Caixote também, e Poemas para Ler com Palmas, do Edmilson de Almeida Pereira, grande poeta mineiro, que saiu pela Masa Edições. Bom, eu termino aqui dizendo o seguinte, que esses livros abordam, né, priorizam o trabalho estético com a linguagem verbal e não verbal, proporcionando uma experiência literária que não cede a fórmulas prontas, estereótipos ou simplificação de uma questão tão complexa como as relações étnico-raciais em países extremamente racistas como o Brasil. Muito obrigado pela sua fala. Enquanto escutava aqui vocês, só um dado super rápido, né, para ajudar na reflexão. Os números do mercado editorial do ano passado diz que livros comercializados em livraria, livros de mercado, eu sou péssimo de números, né, vendeu 1x, né? O programa de governo, o PNLD, vendeu pelo mesmo valor gasto e mais, 5 vezes mais livros. Os programas de governo eles são extremamente importantes para a produção editorial, e são extremamente importantes para a formação de leitores, para a leitura, e acho super importante essa discussão e ter isso assim. A gente precisa criticar muito esses programas, para que eles adquiram um formato que seja mais próximo aos desejos da sociedade como um todo. Rapidamente, assim, vamos abrir para perguntas, comentários, né, o que eu queria propor, né? Quem quiser falar, colocar alguma questão, perguntar, podia fazer várias questões, depois voltava para a mesa e a mesa fazia o fechamento. Pode ser assim? Alguém deseja? A única questão que seria bom que a gente fizesse no microfone, porque aí tem a coisa do gravar, né? Tem outro microfone aqui? Tem uma. Não sei se está ligado. Acho que sim, não. Na verdade, é só um comentário. Eu queria agradecer a generosidade aí da Juliana por ter me citado e falar que até estou feliz de estar aqui nesse momento e também nomear a equipe Emília, no nome aqui da Dolores, que também está lá na DIEI fazendo a formação de professores, né? Então, estou muito feliz da gente poder fazer esse trabalho aí com os professores na formação dos leitores. Você não tinha falado, né, Dolores? Está lá pela DIEI, a Ana Bárbara me lembrou. Agora as perguntas, gente. Foi só um esquenta. Quem queria fazer alguma pergunta? Eu queria, se ninguém mais quiser, eu quero. Oi, pessoal. Então, a minha pergunta é um pouco uma mistura disso que a gente ouviu agora com o que foi dito nas mesas anteriores, né? Porque a gente tem muitas necessidades e poucas possibilidades, né? Então, é muito importante as políticas públicas que busquem a formação do leitor. E também foi dito que não adianta distribuir o livro se o professor não souber o que fazer com ele. Ao mesmo tempo, foi dito que não adianta levar o livro literário junto com um manual fechadinho, com uma caixa fechadinha, porque daí esse manual não vai ajudar aquele professor a trabalhar com aquele livro. A gente precisa de diversidade de livros com formatos diferentes, etc., etc. E a gente também precisa colocar essa enorme diversidade dentro de caixas fechadas, caixas padronizadas. Então, então minha pergunta é essa. E agora? O que a gente faz? Né? Como é que eu vou fazer livros diversos,
com políticas públicas que têm que atingir 144 mil escolas, ao mesmo tempo ser diverso, mas não ser padronizado, ao mesmo tempo ajudar o professor, mas não determinar o caminho do professor. E agora? O meu nome é Hebe, eu trabalho na Palavras, projetos editoriais. Adorei tudo isso, adorei, achei o máximo. Mas eu quero saber, e agora? Vocês que inventaram aí todos esses conflitos, entendeu? Então... Mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta para ser feita? Vamos responder essa, então, e se aparecer alguma coisa em cima, a gente continua. Na verdade, vou colocar mais perguntas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa rodada pela mesa, começa novamente com a Dolores e vem vindo, Dolores, e a gente vai antes de fechando. você começar, é que como a gente fez muita pergunta, a gente estava achando que viriam as respostas. Pois é! Não, eu só queria problematizar, porque eu não tenho uma solução. A única coisa que eu posso dizer, pensando no que você perguntou, é voltar um pouco para trás, né? Você já vê essa história, né? A Cris agora fez a história aí, né? Das lutas, né? Que chegaram até onde a gente chegou, entre umas lutas que não são conhecidas, que não são faladas. Mas, por exemplo, eu não estou vendo aqui a pessoa do PNBE, mas esse negócio que os livros têm que ser encaixotados, isso é recente. Se eu falar para vocês que eu acho que eu estou participando, vocês vão ver o quão velha eu sou, estou participando do primeiro PNBE, que era assim, que deixou de ser assim. Você se lembra disso? Ele também é velho. Não sou eu que sou velha aqui. Não sou só eu que sou velha aqui. Então, a questão é a seguinte, isso foi assim e deixou de ser. Por que é assim? Muda a caixa. Formação de professores, gente, tem um exemplo aqui, não precisa ir muito longe. E não é porque isso antes, ou seja, eu comecei agora, ou seja, não tem nada a ver com isso nesse sentido. Tem várias experiências de formação de professores públicas e não públicas. Então, o que precisa fazer? Acho que a gente tem um problema nesse país que agora realmente se escancara e como vai fazer, enfim, não saberia te dizer, mas que é o seguinte, não há continuidade nenhuma. E não há, sabe, nenhum tipo de tentativa de constituição daquilo que foi feito anteriormente. Então, aí fica essa coisa. Agora, já foram feitas muitas coisas interessantes. E tem coisas aí que foram colocadas hoje que eu gostaria de discutir. O formato na caixinha? Não. Por que tem formato na caixinha? Certo? Então, o que tem que fazer agora? Eu fico imaginando... E aí não é uma questão nem de caixinha, nem de política pública, mas é uma questão de sobrevivência desse país, porque é disso que se trata, é a civilização ou é a barbárie? Se a gente vai para a civilização, é realmente, certo, na mão da comunidade periférica, certo, agência fundamental, ser o agente fundamental das nossas transformações. Enquanto ficar assim, não vai dar, é aquilo que a gente fala, democracia é preta. Coisa que nunca foi neste país. Então, qual é a saída? Realmente a construção de uma democracia nesse país. E não vai vir de nenhuma cabeça iluminada a solução. É isso que eu acho. Então, ó, nós temos 10 minutos para encerrar a mesa. Tá? Juliana? Obrigada. Acho que o tocador não tem resposta, mas eu trago uma experiência singular. É a maior cidade do Brasil, América Latina, beleza, mas eu acho que é pensar cada município o que precisa, até que a gente chegue num lugar que todos tenham uma qualificação literária para ter sua autonomia total. Nossa, eu sou muito ruim com nomes, mas em uma mesa anterior, a moça que estava falando do PNLD, ela mostrou uma foto, Luciana,
Covid. Ela mostrou uma foto das crianças lendo num barco. Nádia. Então, não conheço a realidade daquele lugar, a formação daqueles professores, como as políticas públicas chegam lá. Talvez seja paliativo, nesse momento, chegar com o manual do professor, até que consigamos chegar em todos os lugares e chegar na qualidade literária que a gente gostaria. Não sei, porque eu estou falando de uma realidade da cidade de São Paulo que eu conheço e que, ainda assim, são 13 diretorias regionais. A gente tem mais de 60 mil professores. E daí, do tamanho dos livros, é inegável que isso não precisa ter, porque ele vai ditando o que a gente recebe. Então, a gente recebeu muitos livros num tamanho padrão, porque a editora tinha aquele livro para se encaixar numa política pública maior, e daí a gente perde qualidade literária. Acho que a Ju está por aí, a Ju Valverde. A Ju tem um livro incrível, é o Mindinho, que é o livro é Mindinho, chama Mindinho, e ele é pequenininho. Oi? Mindinho, o maior de todos. E a produção do livro ele é pequenininho. E para a Ju conseguir entrar no PNLD, teve que mudar a ideia do formato, que dialogava com o título, para chegar nas crianças. Então, acho que aí é algo que precisaria mudar. Não sei se eu consegui falar alguma coisa. Bom, deixa eu tentar aqui pensar junto com vocês. Essa questão de caber na caixinha é uma aberração. De novo, eu volto. Porque a gente vive... O livro, principalmente o livro infantil, ele é um alvoroço do ponto de vista das possibilidades. Você tem livro inclinado, tem livro de tudo quanto é jeito. Aí, o Mindinho, o projeto gráfico do livro, o tamanho, tem a ver semioticamente com aquilo que o livro quer dizer. Aí o Mindinho vira Mindão. Fica uma coisa que não faz o menor sentido. Agora, o que eu queria lembrar também é quem é que pode bancar essas coisas? Quer dizer, bancar de novo um projeto ou fazer um novo projeto gráfico para aquele livro, transformar o livro num outro tamanho, chamar gente para produzir os materiais de apoio, chamar gente para escrever os paratextos, chamar um diretor para escrever o roteiro para a filmagem, pagar um estúdio. Você começa a tirar um monte de editoras que produzem trabalhos independentes, que são periféricas. E, nesse sentido, eu volto a uma fala que você tinha colocado, a questão dos editais. Por que não fazer um edital exatamente que privilegie, como vocês estavam colocando, autores independentes, livrarias independentes, tamanhos... Quer dizer, possível é, possível é. O que é preciso é sair da caixinha, pelo amor de Deus. Eu vou só complementar um pouquinho o que vocês falaram, pensando o seguinte: eu acho que a sua pergunta ela é muito boa, porque ela mostra um pouco a encruzilhada que a gente está, Nas religiões de matriz africana, a encruzilhada ela é uma solução, É não simples, mas ela é. Então, eu acho que a gente está numa encruzilhada que, como disse a Dolores, escancarou algumas coisas. Por exemplo, escancarou que a gente tem que prestar muita atenção em quem a gente escolhe, em quem assume tecnicamente ministérios da educação, da cultura, O que pensam as pessoas que vão assumir esses postos sobre educação e cultura? Isso em todos os âmbitos, eu não estou falando só de âmbito federal, estou falando municipal, estadual. Acho que essa é uma questão. Uma outra questão, não foi à toa que eu fiz aqui esse histórico dos movimentos, e do quanto eles influenciaram na criação de políticas públicas. A gente precisa se entender como sociedade civil que pode se organizar. Pode se organizar e, para além de fazer carta de, sei lá como é que é agora a moda, de dizer, de desagravo. Não, a gente tem que se organizar mesmo. Acabamos de ver várias organizações da sociedade que fizeram, por exemplo, que as verbas aí que iam ser cortadas das universidades se voltasse atrás. Tudo bem, período eleitoral, mas vamos para a rua. Gente, vamos para a rua. Vamos nos juntar para
para não deixar acontecer o que está acontecendo. É um desmonte, né? E o desmonte chega nesse mínimo que a gente está falando, que é padronizar, porque tem uma visão de cultura, de educação, de ser humano que não dá, né? Então, eu acho que está tudo junto aí, né? As nossas escolhas são muito importantes, todas, das grandes que a gente vai fazer domingo, as menores que a gente faz no nosso dia a dia, né? Na sala de aula, na Secretaria de Educação. Quando chega, a gente fala, beleza, é assim, vamos fazer. Não, não é beleza, assim, vamos fazer. Né? A gente é que diz, é a gente que diz. Né? As escolas públicas são nossas, né? Isso é nosso. Né? O país é nosso, as cidades são nossas. Então, eu acho que a gente está precisando pegar as coisas na mão, né? Entender que a gente precisa pegar na mão. Junto com quem está pensando isso de uma maneira muito criativa, como a Dolores já disse, que é a maioria da população negra, periférica, né? Criativa num grau extremo, com quem a gente tem muito que aprender, né? Acho que é isso. Espera o microfone. Eu queria só destacar uma questão que, sob o meu ponto de vista, ela é muito importante e que eu sinto no dia a dia e permeando todas as falas nossas, que é o seguinte: o conceito de literatura. Por que alguém vai questionar que o formato não pode ser aquele, deve ser outro, para caber numa caixinha? É porque não sabe o que é literatura. Que não olha a literatura como um objeto de arte, como uma linguagem que deve expressar algo novo, que deve provocar um impacto. Não tem este conceito. Então, eu acho que nós, dentro da academia, e aqui reunidos para pensar e discutir essas questões, temos que começar a enfrentar de uma maneira muito efetiva isso. Desculpe, Cris, ela precede a questão da negritude. Ela precede os grandes ministérios. Eu diria assim que ainda falta muito no nosso trabalho miúdo, o nosso trabalho da sala de aula, o trabalho do escritor que vai para as escolas discutir, apresentar o livro para as crianças e para os professores. Eu trabalho na pós-graduação há umas dezenas de anos, e é muito comum. Nós recebemos hoje na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como eu tenho certeza que os meus colegas recebem na USP, na Unif, todas as universidades aí, o pessoal que não sabe o que é literatura. O pessoal que ainda vê a literatura como um instrumento, simplesmente, entre aspas, de luta. E não vê aquilo como um objeto que deve atuar no sentido de abrir a mente, deve atuar no sentido da multiplicação das visões de mundo. Eu acho que isso falta um pouco nós assumirmos um pouco mais. É uma preocupação que eu tenho, não é de hoje, e que eu volto a sentir no dia a dia, na sala de aula. O pessoal que chega, faz uma prova para entrar num processo seletivo e está perdido, ele não sabe pensar o que é o objeto literário. Eu não sei, gostaria até de abrir aí um diálogo, porque tem muita gente do Santa Cruz aí, e o Santa Cruz trabalha muito nessa direção, o quanto que vocês recebem gente, vamos dizer assim, eu nem sei dizer se eu posso, nem sei se eu posso dizer despreparada, mas é que não teve a oportunidade de vivenciar o literário da maneira que nós queremos vivenciar o literário. Então, me corrijam um pouco, acertem o rumo, porque nós estamos aqui com essa pluralidade de vozes e ricamente pluralidade de experiências, né? Mas eu ainda sinto que, na base, falta enfrentarmos o que é o literário, sabe? Essa dimensão, o que é a linguagem da arte? Por que a arte tem que desestruturar o pensamento? Por que a arte tem que surpreender? Por que eu tenho que trabalhar com o espanto? Né? Por que eu tenho que provocar isso no aluno? Por que esse espanto poderá despertar o aluno para a leitura do literário? Eu acho que falta um pouco isso. Não sei se eu estou errada, pode haver um equívoco, pode haver um pensamento assim, um pouco estagnado, mas eu ainda me sinto muito batendo nessa tecla,
sabe? Eu acho que falta ainda isso, né? E eu, de alguma forma, eu digo, convoco a todos nós para trabalharmos arduamente isso, na formação de professores e na formação do aluno, né? Que a gente quer como um bom leitor. Era essa a minha observação. Obrigada. Eu vou falar brevemente. Eu vou discordar da minha orientadora, hein? Da minha ex-orientadora. É isso, né? Eu vou discordar em alguns pontos, Vera, pelo seguinte, e vou concordar com outros, né? Primeiro porque eu acho que a gente não fala em literatura mais, a gente fala em literaturas, né? Eu não acho que existe a literatura que nós queremos que as pessoas entendam que é de qualidade XYZ. Eu acho que a gente trabalha com uma ideia de literaturas. Eu acho que as bases, não sei exatamente de que bases você está falando, mas eu diria que é a gente, a universidade, a academia, que precisa aprender com gente que entrou recentemente na academia e na universidade porque ficou décadas fora dela, né? Eu não acho, por exemplo, que a literatura precede a questão da negritude. Eu não acho, né? Eu acho que são coisas em campos distintos. Então, eu acho que já vem sendo feito muita coisa, né? Há muitos espaços discutindo apreciação literária, né? Fazendo apreciação literária com professores, com alunos. E os que não têm conseguido fazer porque ainda tem uma ideia muito purista, né? E talvez muito elitizada, talvez, não sei se essa é a palavra, do que é a literatura, né? Nós estamos falando de literaturas, né? Quem é que vai dizer o que é literatura e o que não é, o que é melhor e o que é pior, né? Eu não estou abrindo para todo mundo. Eu lembro de uma fala da Vera nas aulas que era assim: a literatura é aberta, mas não é escancarada. Concordo, mas ela também não pode ser fechada, né? Então, acho que a gente está aí num momento de muitas tensões em que alguns atores precisam ser mais protagonistas. Não é nem ser ouvidos, não, porque eles nem querem ser ouvidos por nós, né? Por uma boa parte de quem está aqui. Eu acho que eles já estão fazendo muita coisa. E acho que a gente precisa abrir o nosso olhar para a literatura, para literaturas, né? Eu recebo no Instituto Vera Cruz, no curso de pós-graduação, as pessoas também fazem uma prova e chegam com muitas ideias distintas do que é literatura. Chegam com algumas ideias pré-concebidas, né? Chegam com algumas ideias estereotipadas e vão, na discussão, construindo outros conceitos. Não o conceito que eu quero, né? Não, mas um conceito que aquele grupo, naquele contexto histórico, naquele momento, com seu repertório, foi capaz de construir. Eu acho que a literatura é isso, né? O Italo Calvino diz que a literatura é um organismo vivo, né? Um organismo vivo, pulsante. Então, acho que se ela não for um organismo vivo, né? Tá lá no 6 Propostas para o Último Milênio, se ela não for um organismo vivo, é que ela não atinge, é que ela não provoca, né? Eu acho que é esse diálogo, que é um diálogo socialmente imposto, né? A gente está vivendo, não por acaso, um momento de muita polarização, de muita cisão, porque não há esse diálogo. Eu acho que não acontece na literatura diferente do que acontece socialmente, né? Essa cisão que a gente vive socialmente também se vive nesses espaços. Então, acho que as minhas reflexões vão nesse sentido. Não sei se vocês querem completar. Oi? Eu concordo com o que a Cris falou, e, para não repetir, até falei, né, num determinado momento no texto que eu li, que o cânone hoje está destruído. Então, quem diz o que é literatura ou não? E, para além disso, eu acho que, eu estou falando, assim, não estou falando do que você falou, mas eu acho que esse tipo de pensamento é um pensamento bastante, digamos assim, difundido. Há uma concepção elitista. É uma concepção elitista do que é literatura. E se a gente sair disso, porque acho que a Cris já falou, e for para quem é o leitor, ou seja, quem é o leitor literário? Como que a gente pode falar de um leitor literário num país absolutamente desigual, em todos os sentidos, com o maior nível de desigualdade, talvez, do mundo, onde a maior parte da população não tem acesso à leitura, não tem como se formar leitor? Seu leitor literário é um leitor em formação. É um leitor que nunca termina. Agora, como que você se forma leitor literário? Tendo acesso aos livros. E a gente sabe, agora meu discurso tem sido o seguinte: eu espero que daqui umas 2 ou 3 décadas a gente não tenha que falar mais este tipo de coisa que eu vou falar agora. Nossos, digamos assim,
a gente não tem mais, a gente não tem, certo, um acesso igualitário à cultura e à leitura. Talvez daqui a pouco a gente não vai precisar fazer mais isso, falar mais isso, porque o que a gente está vendo nas últimas décadas é gente que não tinha acesso, tendo acesso a livro, tendo acesso à universidade, tendo acesso à faculdade. Então, aquelas casas que não tinham livros, agora têm. Então, daqui a pouco não vai mais, se não é leitor, é porque não quer ser leitor, não é porque não tem acesso à leitura, é outra coisa. Então, a gente falar dessa literatura, né, e cobrar um leitor que ele não existe. Mas não existe por quê? Porque a gente vive numa sociedade desigual condições e acesso à educação. A gente está vendo isso, como que os livros chegam. Então, eu acho que, de fato, a gente está vivendo exatamente isso, ou seja, o cânone, sabe, o que precisa ser lido hoje? Não está mais estabelecido. Isso precisa ser reconstruído, e não é por nós na academia. Ou a gente escuta, ou a gente vai ficar aqui, tendo uma visão elitista para o resto da vida. É isso. Eu queria colocar... Desculpa, você queria falar? Eu só queria ser bem breve, mas colocar nesse lugar também uma voz de exclusão, que é a voz dos docentes, né? Que são o tempo inteiro, de algum modo, culpabilizados em função de não conseguir fazer uma mediação de qualidade. E, às vezes, a gente não enxerga que não ser leitor também é uma faceta da exclusão, da qual, muitas vezes, os educadores são também, na sua origem. Então, a gente ouve muito pouco o que os educadores têm a dizer, muito pouco. Mesmo quando se fala de educação nas escolas, na mídia, você vê muito pouco se conversar com os educadores. Eu trabalho no movimento que está fazendo 25 anos esse ano, que chama PROVE, que é Projeto de Valorização de Educador, que acontece na região do Jardim Ângela, em São Paulo, que tem uma ação de formação que nasce de algumas escolas municipais da região, com total autonomia. E o que eles estão discutindo? Eles estão discutindo o território, porque muitos professores são de lá. E o que eles estão discutindo? As questões LGBT, eles estão discutindo as questões raciais e também estão discutindo as questões de leitura, de alfabetização, do currículo. Mas o que é interessante é que, neste ano, o curso que teve mais adesão foi exatamente o que tratava das questões LGBTQIA+. Então, só para colocar, de novo, essa escuta e entender que, muitas vezes, essa fragilidade que a gente coloca no educador, ele não é tão frágil assim. Ele é amordaçado, ele é silenciado pelos baixos salários, pela necessidade de ter que cumprir uma jornada insana para sobreviver. Mais alguém? Ali tem um rapaz. Muito bem. É só para... Depois a gente pode encerrar, porque já estou comendo meu fígado. Uma proposta, na verdade, uma retomada breve, acho que na esteira desse diálogo, a colega mencionou, o Edmilson de Almeida Pereira. Bom, o livro dele, Entre Orfexu e Exu Novo, é cheio de referências ao cânone. Né? Assim, o que eu quero dizer da mesma maneira que não seremos nós que vamos, também não seremos nós que operaremos as recusas. Né? Exatamente. Então, e eu acho que o Edmilson, ele é alguém muito atento, inclusive a essa dimensão que a Vera tocou, né? Dessa experiência do literário, né? Dessa experiência do espanto, né? Mas desde uma outra matriz, que é a matriz iorubana, afrodiaspórica. Então, talvez a gente consiga, né, escutar algumas vozes que estão conseguindo navegar entre essas duas exigências e encontrando caminhos que não são ou isso ou aquilo, exato, mas como essas duas dimensões se entrelaçam. Eu acho que o Edmilson é um poeta e um teórico também, exatamente, com um trabalho muito bom nesse sentido. É isso. Perfeita referência.
perfeita. Eu recomendo muito todas as leituras do Edmilson, porque ele não é só um poeta, ele é professor da Federal de Juiz de Fora. Esse livro que você acabou de falar, tem um nome difícil, né? Entre Orfechu e Exu Nouveau, porque ele faz uma mistura aí. Vai ser relançado agora pela editora Fósforo, ele atualizou. Ele é uma pessoa que discute o cânone nessas matrizes, né? E que não perde de vista o objeto estético. Não perde de vista de modo nenhum, mas rediscute, né? Rediscute. E há outros livros dele. Bom, mas enfim, acho que é isso. Bom, minha gente, agradeço muito o debate. De fato, agradeço mesmo, acho que é super importante, acho que é um dia importante e é um dia que precisa de muitas conversas, né? Agradeço muito a mesa. Gente, vocês têm que dar uma olhada no currículo dessas moças, é fantástico. De fato, elas têm essa questão da produção do livro, da formação do professor, da formação do leitor. Queria agradecer muito a fala de vocês e a colocação de vocês.